Olá, minhas randolinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu decidi hoje gravar aqui pra vocês, gente, a segunda parte do vídeo que eu falo sobre o processo de au pair. Eu vou tentar fazer tudo nesse vídeo pra não precisar fazer um terceiro vídeo, então provavelmente ele vai ficar um pouco longo sim. Pra quem chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Fris, eu faço o intercâmbio de au pair aqui na França. Eu estou aqui já faz 1 ano e 3 meses. Bom, eu espero que o vento e as galinhas, que aqui onde eu moro tem galinha, isso não atrapalhe o vídeo. Gente, eu não faço roteiro, então eu fico um pouco sempre confusa de como começar o vídeo. Então esse vídeo aqui eu vou começar fazendo como se fosse uma simulação, e aí conforme eu for lembrando dos pontos eu vou passando pra vocês. A simulação que eu queria fazer é o seguinte, vamos supor, né, você veio pra cá como au pair. Você sabe que você vai ter um visto de 2 anos, no caso, um valendo 1 ano, e depois você vai ter que renovar para mais 1 ano. Então aqui eu acho que tem vários pontos que são muito importantes, que são as datas, a questão do financeiro, seu planejamento. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nessa simulação. Vou usar o meu exemplo com as minhas datas, porque eu acho que fica mais fácil. Então eu cheguei dia 7 de dezembro de 2024 e a minha solicitação, como eu falei no outro vídeo pra vocês, 3 meses antes do meu vencimento do meu visto, que ficou dia 31 de novembro, o meu vencimento do meu visto. Então, antes dessa data, eu já tive que fazer uma solicitação na prefeitura para renovação do meu visto. Saiu o aceite do meu dossiê e eu fui na prefeitura em fevereiro. Dia 23 de fevereiro foi a data que eu fui na prefeitura para poder levar os documentos que eles pediram, dossiê, né, para renovação do meu visto. Então, essas datas me pegaram de surpresa. Eu não imaginava que seria assim, porque se o meu visto ele vencia dia 31 de novembro, eu vou colocar dezembro, tá, gente? Porque dia 31 de novembro. Como ele vencia em dezembro, eu achei que dezembro de 2024 até 2025 seria 1 ano, e dezembro de 2025 até dezembro de 2026 seria o 2º ano. Só que, o que eu imaginei? Eu falei, se eu vou abrir a minha solicitação 3 meses antes, eles vão ter tempo. Só que aqui nem todas as prefeituras são tão ágeis assim. Então vocês viram, né? Eu abri a solicitação dia 15 de agosto, eu fui receber o aceite dia 22 de outubro e o meu rendezvous ficou pro dia 23 de fevereiro. Tipo, bem longe das datas que eu imaginei. Mas enfim, o meu plano era o seguinte, aqui, como vocês sabem, na França, as datas de aula, as datas de faculdade, as datas de alternância, lembrando que todos esses termos que eu vou falar aqui, alternância e tudo mais, ele tem no primeiro vídeo, ele tá aqui, eu vou deixar ele aqui no card em algum lugar. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista ele e depois venha assistir esse daqui, tá? Pra você não ficar confusa. Mas enfim, essas datas, elas são diferentes do Brasil, as férias, enfim, são diferentes das datas do Brasil. Então, aqui, o que acontece? As empresas, elas começam a procurar candidatos para alternância em abril, mais ou menos, para as aulas começarem em setembro. Aqui as aulas começam em setembro, tá? Então, assim, independente, é um pouco complicado, porque sempre tem aquela assim, mas eu comecei antes, mas eu fiz... Gente, o processo, até no Parcoursup, eu vou explicar para vocês o que é o Parcoursup, ele começa em setembro, as aulas começam em setembro. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é a questão das datas. Por quê? Quando chegar a data das candidaturas das escolas, vocês já precisam ter ali em mãos algumas questões prontas. Vamos supor, vai começar as aulas, vai começar em setembro, mas as escolas, elas começam a fazer GPO. GPO é Jour de Porte Ouverte. É um dia que as escolas aqui na França, a maioria das escolas, faculdade, curso, enfim, independente do que você fazer, eles fazem o quê? Eles abrem a escola, os alunos dessa escola ficam ali o dia inteiro para receber essas pessoas que têm interesse em estudar nessa escola e apresentar o curso. Então vamos supor, você quer fazer um curso de finanças, um exemplo bem nada a ver. Aí uma pessoa você vai ver se essa escola tem esse tipo de curso que você quer, então você vai até a escola nesse dia, você faz uma pré-candidatura antes, e aí uma pessoa do curso de finanças vai te atender e vai explicar tudo pra você, como que funciona, e tirar suas dúvidas. Então, o que foi que eu fiz? Na minha cabeça, a princípio, o meu visto iria vencer em novembro, o meu visto de 2º ano, tá? Só que as aulas começavam antes. Então, eu já vi que eu não ia chegar a fazer 2 anos fechadinhos de au pair. Eu teria que fazer 1 ano e pouquinho ali, 1 ano e meio de au pair, porque antes do meu visto vencer, eu já teria que estar com tudo engatilhado para sair do au pair. Eu já não poderia esperar o meu visto de au pair vencer para começar um outro processo. Não é assim que funciona, tá? Tem pessoas que conseguem fazer dessa forma, mas o correto é o seguinte. Em janeiro, fevereiro, as escolas, elas vão começar a fazer esse Jour de Portes Ouvertes. Eu aconselharia, que foi o que eu fiz, e eu acho que é o que deu certo e algumas das meninas também fizeram, até essa data você já ter decidido o que você vai cursar,
seja entre faculdade, BTS, bachelor, master e qual a área que você vai querer cursar também. O que foi que eu fiz? Quando foi em novembro do ano passado, eu já tinha decidido, porque eu já vim pensando no pós-au pair, então eu já tinha mais ou menos a noção das áreas que eu queria atuar. Então eu já vim para uma cidade onde eu sabia que teria possibilidade de eu fazer o meu pós-au pair, uma cidade grande onde que tinha muito acolhimento para estudante, porque eu não queria ter que me mudar depois. Eu achei que isso ia ser um processo muito burocrático e eu até aconselho não irem no primeiro ano, ok, mas no segundo ano é bom vocês irem para uma outra cidade onde tem mais escolas. Vocês vão entender por quê. Tem processo de entrevista, entre várias coisas você vai precisar se locomover bastante. Então se você estiver em outra cidade que é bem longe de onde que você vai estudar ou a escola que você quer, vai ficar bem complicado para você. Mas enfim, em novembro do ano passado, como eu já tinha essa noção do que eu queria, eu fui no Google, no ChatGPT, e perguntei quais eram as escolas que iriam oferecer o que eu queria estudar. Então o ChatGPT me falou todas as escolas que tinham o curso que eu queria fazer. Eu fui no Google também e pesquisei também pela palavra-chave do alternance, porque o meu foco é o alternance. Então eu vi todas essas escolas, eu peguei um e-mail, montei um e-mail com todas as minhas dúvidas e mandei para essas escolas. Então eu perguntei para eles quais que eram os documentos que eles precisavam para fazer a inscrição, se eles tinham muitos alunos que eram imigrantes, o processo para os alunos que eram imigrantes, a questão tipo assim da língua, se eles pediam algum certificado, porque como eu falei para vocês, tem o DELF e a DALF, e às vezes dependendo se você for fazer curso eles não pedem, mas aí você vai fazer uma prova interna dentro do curso, que na minha escola que eu recebi o aceite, eu fiz uma prova, eu vou falar disso para vocês mais para frente. E então assim, todas as minhas dúvidas, falei a minha idade, se eles aceitavam com a minha idade candidatos para fazer alternância, enfim, você vai ver as dúvidas que você tem na sua área, e eu já indico antemão você já mandar os e-mails para essas escolas onde que você pretende estudar, justamente para você já se prevenir. Por quê? Tem escolas que vão pedir para você fazer, sei lá, de repente, uma tradução juramentada de algum documento. Tem outras escolas que não vão pedir, assim como a Enik Narik. Então, faculdade, eu sei que como é mais puxado, não que o BTS, bachelor, seja lá o que for, não seja, tá bom, gente? Não é isso. Mas eu acho que como você tem que criar tese, você tem que apresentar, enfim, TCC, tudo isso, eu acho que eles pedem já para ter uma garantia de que você vai estar ali conseguindo acompanhar de fato o curso. Enfim. Então, assim, tem casos que eles vão pedir certos documentos e outras escolas não irão pedir certos documentos. Se adiantar com isso é bom porque tem um processo que chama Enik Narik. Eu acho que eu falei sobre ele no vídeo anterior, mas eu não expliquei. O que é o Enik Narik? É um processo de equivalência do seu diploma brasileiro com seu diploma francês. Então, o que vai acontecer? O Enik Narik é basicamente um site ali da prefeitura, onde você vai mandar o seu diploma, seja de conclusão do ensino médio, seja da sua faculdade. Me falaram que era um bônus colocar também o Enem, então eu coloquei o meu Enem. Você vai anexar isso daí em um PDF só, se eu não me engano, só pode colocar um ou dois. Então, se você tiver mais coisas que você queira validação, você pode colocar ali dentro. Porque, como eu expliquei pra vocês, existe o BAC, que é o bachelor, que é o ensino médio, plus mais os anos de estudo. Então, se você fez uma faculdade, pode ser plus 2 ou plus 3. Se você fez um mestrado, pode ser plus 5, doutorado e assim por diante, né? Então, isso daí vai mudar, e quem vai determinar o nível que você tá é justamente o Enik Narik. E aí eles vão analisar dependendo dos documentos que vocês anexarem lá no site. No meu caso, a minha faculdade no Brasil era trancada, então eu coloquei o meu histórico escolar do ensino médio e o meu Enem. Me falaram pra colocar o Enem, porque, pelo que a menina me explicou, no Brasil, quando você termina o ensino médio, meio que ali é obrigatório, meio que o trajeto é fazer o Enem. Então, aqui eles meio que entendem que você fez o Enem e realmente, de fato, você terminou o ensino médio. Porque você, entre aspas, vamos supor, você não tem o certificado lá da conclusão do ensino médio, mas você tem o histórico escolar, meio que fica tipo, isso daqui tá mostrando as suas notas, mas não dá pra falar se você terminou ou não. Você pode, sei lá, ter repetido. Gente, foi o que me passaram. Tá? E como eu tinha o Enem, eu falei, bom, vou colocar também, não custa nada. Coloquei lá o Enem, então eles falaram assim, não, ela realmente concluiu o ensino médio. O ensino que ela concluiu no Brasil equivale ao ensino que nós temos aqui. O Enik Narik, a primeira vez que você loga, que você coloca os seus dados ali, que você coloca o PDF, você coloca os seus arquivos, para avançar uma etapa, você precisa pagar 20 euros. Esses valores, eles alteram cada ano, tá? No meu caso foi esse valor, mas eu não sei em que data que você vai ver esse vídeo. Sempre fiquem atentas e atentos às datas dos vídeos que vocês assistem aqui no YouTube, porque as coisas aqui mudam bastante. Então, e rápido, inclusive. Então, você vai entrar no site, vai fazer todo o processo lá, vai anexar os seus documentos, e para prosseguir, para eles analisarem ali se tá tudo certo,
eles podem continuar com o processo e você vai pagar 20 euros. Depois de um tempo, eles vão entrar em contato com você para falar, sim, a gente olhou os documentos, tá certinho, agora a gente vai começar a fazer equivalência. Para continuar, você precisa pagar 100 euros. Então, eu paguei 120 euros para fazer a equivalência do meu ensino médio. Eu acho que esse daqui é um documento muito importante e eu indicaria de cara vocês já chegarem na França fazendo isso, porque é muito difícil uma escola, seja lá o que você for fazer, se for um CAP, eles vão pedir um ENIC NARIC. Então, assim, se organizem, vocês conseguiram juntar esses 120 euros, já faz esse processo, porque ele demora. O meu caso foi muito rápido, e eu vi umas meninas falarem que foram muito rápido também, mas eu fiz com antecedência justamente porque as pessoas que me passaram as experiências delas falaram que demorou horrores, coisas de 3 meses. Então, se você começar o processo, fazendo as candidaturas nos cursos que você quer fazer, as escolas vai pedir o ENIC NARIC, você vai falar, eu vou solicitar, fica um pouco complicado se ele demorar 3 meses para poder sair. Às vezes a escola nem queira continuar com a sua candidatura. Então fiquem de olho nisso, tá? Foi isso, gente. Em novembro, eu já entrei em contato com algumas escolas dos cursos que eu queria fazer, mandei e-mail para eles, tirei todas as minhas dúvidas. Eles falaram o que eles precisavam, então eu fui atrás desses documentos, falei para minha mãe na escola pegar meus boletins, algumas escolas pediram os boletins, pedi para minha mãe também me enviar um certificado da conclusão, porque eu só tinha o histórico escolar, mas ela não conseguiu, porém o ENIC NARIC aceitou o histórico escolar, e continuei estudando francês. Estudando bastante francês, esperei até chegar em janeiro. Quando foi em janeiro, começou o dia de portas abertas dessas escolas. Então, eu vi todas as escolas que tinham o curso que eu queria fazer em alternância e eu me candidatei. Quando foi o dia, eu fui lá e eu super recomendo que vocês façam isso, tá? Vocês tirem todas as dúvidas de vocês, coloquem num papelzinho e vocês vão indo nas escolas e vai tirando as dúvidas. Geralmente, eles fazem de final de semana, pelo menos aqui na minha cidade teve de final de semana. É o dia inteiro. Você vai ver que eles vão começar mais ou menos ali 8, 9 horas da manhã e vai até umas 4 horas da tarde. E é rápido, sabe? Então dá pra você passar em umas 3, 4 escolas por dia se você sair cedo de casa. E as dúvidas que eu tirei era se eles tinham alunos que eram imigrantes, se eles tinham suporte para alternância, se já tiveram pessoas da minha idade, que no caso eu tô com 30 anos, né? Se teve pessoas da minha idade que conseguiram encontrar uma alternância. E aí elas falaram que sim, tiraram as minhas dúvidas. Eu perguntei quantas pessoas tinham por turma, porque já vi relatos de outras meninas que foram au pair, que hoje fazem, né, o BTS, que falam que quando é muita gente na sala, geralmente eles são mais novos, tá, gente? Porque aqui os franceses, eles saem do ensino médio, eles já começam a fazer o BTS. Então a gente que tá vindo pra cá já com 20 e poucos anos, a gente é considerada velhas, assim, pra eles. Considerada no sentido de, tipo, a gente vai ser a mais velha da turma, não que eles acham que a gente seja velha, não é isso que eu quis dizer. Então eu acho que a quantidade de alunos que vai ter por turma, ainda mais dependendo do que você for cursar, de repente se for uma matéria bem difícil, é interessante você selecionar uma escola que não tenha tantos alunos assim por sala, que você tenha até o professor mais disponível para poder tirar suas dúvidas. Mas aí é de cada um, né? No meu caso, foi o que eu imaginei. E eu tirei todas as minhas dúvidas, coloquei no papel, fui nas escolas, conversando com o pessoal que foi me recebendo. Era o pessoal que era do curso que eu vou fazer, então foram super simpáticos, me tiraram todas as minhas dúvidas, me mostraram todo o prédio, como que funciona e tal. E o que acontece? A minha escola já tinha falado com a menina, a Chloe, desde novembro do ano passado, porque eu fiz a candidatura, eu mandei o e-mail, inclusive, ela me respondeu no mesmo dia, ela me ligou, ela falou comigo por telefone, ela foi super simpática, super solícita, tudo de dúvida ela tirou minha, e quando eu cheguei lá, no dia das portas abertas, ela estava lá, então a gente conversou bastante. Então isso meio que pode acontecer, algumas escolas, porque no meu caso é BTS, eu não sei como que funciona com faculdade, mas pode ser que uma pessoa que ela te acolha desde o primeiro contato, ela vai meio que ser a sua mentora e vai te acompanhar até o final do processo. O que foi que aconteceu? No dia dos portas abertas, as outras escolas, essa que eu falei com a Chloe era a escola que eu tava mais interessada, então foi a que mais depositei minha energia. As outras escolas eu fui pra ver o movimento e tudo mais, porque eu não sabia como que ia ser, poderia ser que não desse certo com eles, então eu fui pra poder conhecer, até pra saber qual que é a distância de onde eu morava, meio de locomoção e tudo mais. Nesse mesmo dia, a Chloe conversou comigo, ela tirou algumas dúvidas, falou só um pouco sobre o curso, e ela falou assim pra mim, a gente pode fazer uma entrevista? A gente pode marcar pra fazer uma entrevista? Eu acho que ela gostou do meu perfil, né? Isso tem bastante aqui também, então assim, escolham os cursos que vocês queiram fazer baseado com que vocês têm experiência, que eu acho que é até melhor. Então ela me propôs pra fazer a entrevista, ela marcou um dia, e ela me explicou que ela iria mandar o rendezvous
né, o dia da agenda ali da nossa entrevista por e-mail, e ela ia me mandar mais 3 documentos. Esses documentos eram 3 provas. Eu fiz uma prova de francês, uma prova de raciocínio lógico, uma prova de inglês, na verdade foram 4, e uma prova de conhecimentos gerais da minha área, que é a área de informática. Tudo em francês, tá, gente? Então, assim, isso pode acontecer também. Às vezes eles não pedem o DELF e a DALF, mas eles vão pedir provinhas pra vocês, assim, nesse sentido. Até porque não é só a gente chega lá e escolher a escola. A escola também vai olhar se você é um bom candidato ou não. Principalmente pro meu curso. Meu curso nessa escola só tem alternância. Então, eu acho que na cabeça deles, né, e até que faz sentido, não tem por que eles continuarem gastando os esforços deles com um candidato que eles estão vendo que as chances dele conseguir a vaga é bem pequena. Então eu sei que eu fiz todas as provas, mandei pra ela, cheguei lá no dia do rendezvous, nós sentamos, ela me mostrou mais um pouco o prédio e começamos a entrevista. Nessa entrevista ela fez várias perguntas, uma das perguntas que ela fez é se eu tinha pretensão de ficar aqui na França, porque eu acho que eles têm medo de, tipo assim, gastar energia em uma vaga com um aluno que é imigrante, e esse aluno ele não se adaptar com o curso ou decidir voltar para o seu país porque ele não gosta daqui, e aí ela vai perder uma empresa que está pagando o curso. Porque, como eu expliquei para vocês, a empresa paga o seu curso para a escola e você estuda de graça. Ela me perguntou várias coisas, ela perguntou um pouco sobre a minha rotina, o que eu gosto de fazer, por que eu escolhi aquele curso, por que eu escolhi a escola. Ela falou pra eu falar uma coisa que eu fiz na minha vida, que eu me orgulho muito por ter feito isso. Então são perguntas assim, genéricas, igual uma entrevista no Brasil, dependendo da sua área. Falou pra mim que gostou bastante de ter conversado comigo. Ela disse que ela iria fazer uma reunião interna com os outros integrantes da escola, que eles iriam decidir qual que ia ser o meu resultado, se eles iam dar o meu aceite ou não. Tudo bem, eu peguei, fui pra casa, e aí quando foi num dia, ela me mandou uma mensagem falando assim: Heloísa, eu falei com a parte administrativa da nossa empresa, da escola, que cuida de alunos que são imigrantes, então, como é que ela falou? Eu acho que infelizmente nós não vamos poder prosseguir com a sua candidatura, porque isso acontece bastante, tá, gente? Porque existe uma lei falando que alunos que são imigrantes, eles não podem fazer alternância a partir do 1º ano, só do 2º ano, então a gente não vai continuar. Nisso eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim que isso acontece, que na verdade a gente pode sim, a gente só precisa explicar pra eles como que funciona, e ela me mandou um link, eu vou deixar ele aqui na descrição, é um link que explica que realmente nós temos o direito assim a fazer a alternância a partir do 1º ano. Nisso eu mandei esse link pra ela, ela pegou e falou assim: há quanto tempo que você tá na França? Você já tem o seu INIC NARIC? E aí eu falei que, ainda bem que eu já tinha feito meu INIC NARIC, eu falei pra ela, né, eu estou na França já faz 1 ano e 1 mês, isso foi em janeiro, e sim, eu já tenho meu INIC NARIC, mandei pra ela tudo em anexo, e ela falou, tá bom, vou conversar com a parte responsável de novo e entre em contato com você. Eu sei que nisso ela pegou, entrou em contato comigo, falou que eles analisaram a situação, olharam mais a fundo a parte burocrática, e que eles viram que realmente eu posso sim. Essa lei, ela realmente existe, gente, eu não entendi muito bem o porquê, mas tem pessoas que realmente não podem, elas precisam fazer o inicial, que eu acho que seria como se fosse um pouco de um EJA, um ensino médio aqui, pra poder conseguir depois fazer o alternância, alguma coisa do gênero. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei com uma dúvida, e eu vejo que tem bastante pessoas que falam sobre isso nos grupos, e eu achei que até era essa a questão, que é em relação ao tipo de contrato. Tem algumas escolas que pegam alunos apenas com contrato de aprendizagem, que é o contrato de aprendizagem, e não aceitam o contrato PRO. E aí tem um processo que eu vi bastante gente falando também nos grupos, que eles acabavam tendo que fazer uma carta falando que eles tinham interesse em abrir uma empresa, o aluno, né? Interesse em abrir uma empresa depois do curso, e para que dessa forma eles consigam pegar o contrato de aprendizagem e não o contrato PRO. Então eu vou explicar pra vocês o que é essa questão dos contratos e por que as pessoas fazem essa carta. Eu dei uma pesquisada a fundo, ou não tão a fundo, não sei, mas enfim, eu vou explicar pra vocês o que eu entendi. O que acontece? Muitas empresas, quando elas pegam pessoas pra fazer estágio, elas vão pegar as pessoas com o contrato de aprendizagem. E por que isso acontece? Quando as empresas elas têm esses alternantes, né, esses estagiários, com o contrato de aprendizagem, elas meio que vão ter alguns tipos de descontos, abatimentos com a prefeitura. Já se ela vai pegar um candidato com o contrato PRO, de profissionalização, ela vai ter alguns abatimentos, mas não são tantos quanto ela teria com o contrato de aprendizagem.
E o que acontece? Pelo que eu entendi, quando você escreve uma carta falando que você tem intenção de abrir uma empresa, quando você finalizar os seus estudos, existe um trâmite lá, que eu não sei como que acontece, né? Que a escola ou a empresa vai entrar em contato com a prefeitura e vai falar que você tem essa intenção, e a partir deste ponto, você consegue fazer então todo o seu processo, mesmo depois dos 30 anos, dos 29 inclusive, fazer um contrato de aprendizagem, porque o contrato de aprendizagem é até os 29 anos. E aí entra essa questão do porquê que todo mundo fala, quanto que é difícil encontrar uma alternância quando você tem mais de 26 anos ou mais do que 29 anos, é justamente essas questões, gente. Vocês estão vendo que não é uma coisa que é impossível de acontecer, não é impossível, é só difícil. É difícil você encontrar uma escola que vai entender que você tá aqui mais de um ano, é difícil encontrar uma escola que você vai mostrar pra eles que você tem o conhecimento da língua, é difícil encontrar uma empresa que você vai falar, olha, eu conheço a língua, eu estou pronta para poder trabalhar. E o que acontece? Entre pegar uma pessoa que acabou de chegar, não tem o domínio 100% da língua, que tem mais de 26 anos, ou seja, ela vai ter que pagar o SMIC 100% dessa pessoa. E ainda, se você tiver mais do que 29, você não vai pegar um contrato de aprendizagem, ou seja, eles não vão ter descontos. Para eles meio que não vale a pena, para as empresas meio que não vale a pena. É mais fácil pegar uma pessoa que já esteja formada e que já tenha conhecimento na área, porque você vai ser ali um estagiário, né? Uma pessoa ali sem experiência. Então, entre pagar 100% do salário para um sem experiente, vai ser mais fácil para eles ali, mais interessante para a empresa pegar uma pessoa que vai dar menos trabalho, vamos dizer assim, que é uma pessoa que ela já tem conhecimento, domínio da língua e já conhece a área que ela vai trabalhar. Por esse motivo que eu falo pra vocês também, quando vocês forem fazer todo o processo, pensam em uma área onde vocês já tenham tido experiências, porque a gente vai pra uma outra parte agora, que é a parte do currículo. Quando você recebe um aceite da escola, igual aconteceu comigo, a menina me ligou, ela falou, Heloísa, a gente fez aqui todo o processo, eu conversei internamente com o pessoal da escola e nós decidimos aprovar você. Você vai passar por uma outra etapa, que é a etapa de procurar o alternância. A escola, ela vai te ajudar, mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que também correr atrás da vaga, então você vai ter que montar um currículo. Eu posso fazer depois um vídeo falando só sobre currículo, porque eu conheci uma menina num grupo do WhatsApp que ela tá há muito tempo aqui na França e ela trabalha na área de RH, de recrutação, na área de TI, que é a minha área. Então, ela foi um amor de pessoa, ela leu todo o meu currículo, ela me deu várias dicas, ela me deu várias informações, então eu posso fazer um vídeo com vocês depois falando só sobre o currículo e dar essas dicas pra vocês também. E se você acabou de chegar, você já tá começando a ver como que é o processo do au pair, eu já até recomendo você deixar pronto o seu currículo antes, tá? Tira um peso a menos das suas costas, porque quando chegar ali mais ou menos em janeiro, fevereiro, que você for fazer as suas candidaturas para as escolas, uma coisa que eles vão pedir é a sua carta de motivação e o seu currículo. Então, se você já tiver até janeiro, NCNARIC, carta de motivação e currículo, tudo bem alinhadinho o que você quer, você já vai tirar um peso das suas costas, você não vai precisar ficar correndo atrás dessas coisas até chegar a data, tá, gente? Agora eu vou passar 2 dicas aqui pra vocês, que foram coisas que eu coloquei na minha cabeça, 2 não, 3, que eu coloquei na minha cabeça antes de começar realmente de fato o processo. Então acho que isso pode ajudar vocês em alguma coisa. A primeira dica que eu vi em relação ao relato das meninas que eu conheço é: não foque em uma área só. Porque às vezes você tá fazendo o processo todo pensando só em uma área e por algum motivo que não cabe a você, às vezes a escola, a pessoa que te atendeu não foi com a sua cara, não quis nem fazer sua candidatura, você não conseguiu a área que você queria. Então, abra os seus horizontes, pense em ali umas 2 possibilidades do que você possa estudar. Porque se acontecer de você fazer a matrícula em uma escola e chegar ali, a mulher não querer te atender, não querer fazer a matrícula com você, por algum motivo não dá certo, você viu que aquela área na sua cidade não tem tanta demanda, você não conseguiu achar uma empresa para pagar a sua alternância, tem uma outra possibilidade que pode ser que dê certo. Então isso foi uma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui também, foi fazer uma pesquisa de campo ali mesmo com o ChatGPT para saber, como a minha área é a área de TI, eu queria saber como que era a minha cidade em relação à área de TI. Se tinha muitas vagas em aberto, se eles precisavam dessa mão de obra, se era uma mão de obra que tinha muita demanda. Então vocês podem fazer. Pelo que me falam, eu já não posso colocar a mão no fogo, foi o que eu escutei, a área de psicologia, por exemplo, aqui na França, ela não tem tanta demanda assim. Então, assim, tem esses poréns aí que vai facilitar ou dificultar mais a sua procura de uma alternância. Outra questão, quando vocês começarem a entrar em contato ali com as escolas, tirar as dúvidas de vocês, vai ter talvez uma escola que, nossa, você vai ver que ela é perto, a rotina do alternância combina com você, porque tem alternância que você faz o seguinte: você fica uma semana só estudando na escola e uma semana só trabalhando na empresa. Tem outras que é um dia na escola, 3 dias na empresa, mais um dia na escola, ou se não é 3 dias na escola, 2 dias na empresa, depende.
Então, às vezes, você vai gostar muito de uma escola porque ela tem um ritmo muito bom, ela tem um endereço que é perto de você, você gostou do polo, é uma sala pequena, enfim, ali dentro dos seus requisitos, mas não conte só com essa escola. Continue o processo com as outras escolas. Então, continue suas candidaturas, faça a prova, faça o entretien, que é as entrevistas, né? E tem o Parcoursup também. O que é o Parcoursup, gente? Eu vou colocar aqui na tela, mas falando assim, pelo que eu entendi resumidamente, é como se ele fosse uma plataforma da prefeitura onde várias empresas e escolas abrem as vagas lá. E vai ser por lá que você vai fazer a sua candidatura. Então, às vezes, você não viu uma escola ali no Google ou no ChatGPT, não te recomendou, mas quando você entra no Parcoursup, vai estar lá essa escola. Ou vai ter uma escola que você viu, só que a candidatura não vai ser com a escola, a sua candidatura vai ser dentro do Parcoursup. Então, assim, além de você fazer as suas candidaturas nas escolas que você escolheu, não deixe de fazer no Parcoursup também. Até você receber o aceite da escola, não deixe de procurar outras escolas e ter informações sobre outras escolas. Tá? Eu acho que isso é um pouco importante também para vocês não fechar os horizontes de vocês. E a terceira dica que eu daria seria a seguinte: tem um site aqui na França que se chama Open Classroom. Muito se fala sobre esse site porque ele é um site de cursos gratuitos online, de videoaulas e textos, como se fosse aquele da Instituição Bradesco ou do Sebrae que a gente tem no Brasil, sabe? E tem sobre muitas áreas dentro desse site. Eu vou colocar também o site aqui na descrição pra vocês. E o porquê que eu dou essa dica pra vocês? Porque eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria fazer. A área que eu tô indo para a área de TI aqui agora, ela meio que não é exatamente com o que eu trabalhava, com o que eu atuava no Brasil. Eu vou ver coisas diferentes e é em uma língua diferente, então vai ter termos técnicos que eu não vou saber. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu preciso fazer um curso, mesmo que seja online, antes do meu curso realmente começar, para eu não chegar lá 100% perdida, não ter tanta dificuldade para acompanhar com os outros alunos. Então foi esse tipo de situação que eu coloquei dentro da minha cabeça e que eu indicaria vocês fazerem. Dependendo da sua família, a gente trabalha 25 horas por semana, 5 horas por dia. Eu acho que dá pra colocar ali 1 hora e meia ali de estudo da área que você quer pra poder te ajudar. E eu acho que assim, gente, eu comecei e vai fazer muita diferença. Pelo menos pra mim, o meu curso ainda nem começou e eu tô fazendo esse curso online no Open Classroom e tem vários termos, vários nomes que é completamente diferente do Brasil, que eu já peguei um caderno só pra isso, eu anoto, vejo tudo ali. Eu nem estudo todos os dias, eu faço tipo 1 ou 2 vezes na semana esse curso online. E eu posso fazer um vídeo pra vocês falando como que eu faço pra poder estudar, porque eu leio todos os textos com o ChatGPT. Quando eu tenho alguma dúvida, ele tá ali escutando tudo. Tentei usar aplicativos também que fazem transcrição de áudio, mas enfim, não deu certo. Enfim, eu vou deixar isso pra um outro vídeo, mas eu posso falar pra vocês como que foi essa questão do estudo e tudo mais. Mas tem esse site, tem vários cursos lá, é tudo em francês, o que eu acho ótimo pra você também ver. Às vezes você fala, será que eu vou dar conta ou não? E ali é uma oportunidade de você ver se você vai conseguir estar acompanhando ou não. Então, se de repente naquele curso online, o professor falando, você tá achando que tá muito rápido, tem muitas coisas que ele não está falando ali, há muitas coisas que ele esteja falando ali, você não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo associar as informações e entender, talvez seja porque tem que dar uma forçadinha um pouco mais aí no francês. Então eu acho que isso também vai te ajudar bastante no seu processo, né? Essa é uma outra dica que eu queria dar. E agora, gente, falando um pouco mais sobre o processo de au pair, que é para vocês ficarem atentas também, que é a parte do financeiro. Como vocês viram, tem alguns processos aqui, que é a renovação do visto de au pair, né? Tem que pagar o timbre. O meu saiu 75 euros. Falaram que era mais barato, que aumentou, pode ser que aumente mais. Então, assim, tá lá, 75 euros. Tem uma outra questão que é, como vocês viram, NCNARIC, 120 euros. Tem meninas que tem que fazer tradução juramentada de alguns documentos. Eu sei que para a faculdade eles pedem o certificado de nascimento, se não me engano, fazer a tradução juramentada. Isso vai te trazer gastos a mais. Então, assim, sempre guardam dinheiro. Até porque, quando receber o aceite da escola, pode ser que você vai receber o aceite da escola, o ideal é você começar a fazer a procura dos dois quanto antes, tá? Não espere encontrar a escola para procurar a empresa. Porque encontrar uma escola, eu achava que era difícil, mas depois me falaram que não era tão difícil assim. Eu, graças a Deus, tive sorte de conseguir a escola que eu queria no primeiro contato, no primeiro processo, dá tudo certo. Então, assim, tivemos esses desencontros, mas eu expliquei tudo pra menina e deu tudo certo. Teve uma outra questão com eles, que é a parte de procurar as empresas. O que acontece? Quando a menina falou sobre o meu aceite da escola, ela falou que a área responsável dos alunos imigrantes tinha indicado a ela a única coisa que eu não poderia ainda assinar um contrato com uma empresa enquanto eu não tivesse o meu visto de estudante, porque eu ainda estou com visto de au pair.
né? E aí eu vou explicar pra vocês, é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar direitinho. O que acontece? Quando eu comecei o meu processo, como vocês viram, o meu rendezvous com a prefeitura ficou em fevereiro. Então eu já tinha entrado em contato com a escola. Fevereiro não, perdão, em janeiro. Então eu já tinha entrado em contato com a escola. E aí, quando eu comecei o processo com a escola, que eu fui lá, fiz a entrevista com ela e tudo mais, ela falou assim, tá bom, a gente aceitou a sua candidatura, a gente gostou de você, a gente vai dar continuidade com o seu processo. E aí ela falou, eu vou te mandar agora uma carta da escola, que é uma carta que você vai enviar para a prefeitura para solicitar o seu visto de estudante. E aí, o que acontece? Eu falei pra ela, olha, eu não posso solicitar meu visto de estudante agora, porque eu já estou com o processo aberto na prefeitura, que é o meu segundo ano de visto de au pair. Então, eu não posso. E aí tem uma outra questão. Visto de estudante, eles vão pedir um dossiê pra você. Esse dossiê é um pouco complicadinho, então eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Primeira coisa que eles vão pedir é a matrícula do curso que você vai fazer, que foi, no caso, a carta que a escola me deu. A outra coisa que eles vão falar é atestação de bergement. No caso, é onde você tá morando, onde você vai ficar. Então, vocês têm que ter isso em mente. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. A coisa que a prefeitura vai querer saber é como que você vai fazer pra se manter durante 6 meses. Então, eles pedem a opção 1, que é você fazer uma comprovação de, vou chutar aqui, 8.000 euros na sua conta. Então, o que seria esse 8.000 euros? Eles falam que eles têm ali uma conta que eles fazem que é como se fosse 600 euros, 600 e poucos euros a cada 6 meses. Então, juntando tudo, vai dar mais ou menos esse valor de 8.000 euros aí, arredondando. Então, eles pedem pra você ou ter um comprovante, um extrato de que você tem esse valor na sua conta, ou senão você vai ter que ter um contrato de trabalho, que é por isso que muita gente corre atrás da alternância, porque a alternância você vai ter o primeiro documento, que é a carta da escola, mais o contrato de trabalho do alternante falando que você vai ter um salário que você vai ter que se manter, ou senão um sponsor, que é uma pessoa que recebe até X por mês, que vai comprovar que ela vai te sustentar. Muitas meninas acabam pegando a opção do sponsor com os namorados, só que tem um ponto aqui que vocês têm que ficar um pouco atentas, ou com a host family, né? Que esse ponto é o que, gente? Pelo que me falaram, eu não tenho certeza, é que quando você pega uma pessoa como sponsor, você automaticamente fica isenta dos benefícios que é a CAF, por exemplo, que é a CAF é uma ajuda que o governo vai dar para ajudar você com o aluguel. E tem várias outras, tem de cesta básica, tem de transporte, enfim. Então, quando você tem um sponsor, meio que você perde essa ajuda, foi o que me falaram, né? Vocês corram atrás da informação aí também, porque muda de prefeitura para prefeitura. Então, fiquem atentas com essa informação, tá? E sobre os benefícios a gente vai falar um pouco depois. Tem um outro ponto que é as horas. Eu falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo, mas aqui, até onde eu saiba, o curso, você tem que ter um curso que tenha ali no mínimo 20, 25 horas de estudos semanais e um trabalho que seja ali também entre 20 e 25 horas semanais. Eles vão analisar todos esses fatores para poder disponibilizar para vocês o visto de estudante. E essa questão de vocês encontrarem a empresa primeiro para depois procurar a escola, gente, é porque falam que realmente a empresa é mais difícil de encontrar, tá? Então é bem difícil uma escola te recusar quando você já tem a empresa, porque a empresa vai pagar o seu curso, então eles não vão perder essa oportunidade de ter uma aluna ali inscrito recebendo, entendeu? Então não, mesmo que falam assim, as empresas começam a procurar só a partir do mês de, sei lá, abril, começa a procurar antes, cria um LinkedIn. Vi as meninas falando bastante, as meninas do au pair falando que aqui o LinkedIn realmente funciona, que dá certo. Muitas empresas procuram candidatos pelo LinkedIn, eles usam bastante. Então pensem também em tempo de au pair, de férias que vocês tiverem de bobeira para adiantar o processo de au pair de vocês, já criem um LinkedIn. A questão do Open Classroom, gente, é aquilo, quanto maior você tiver de experiência, quanto maior você tiver de diferencial no seu currículo, mais atrativo ele vai ser para as vagas. E isso é desde a época dos Incas e dos Maias, né? Porque você tá aqui, porque a França, primeiro mundo, e piriri pororó no Brasil também é dessa forma. Então, assim, foquem em desenvolver a área que vocês querem estudar, façam cursos. Às vezes você não precisa nem focar tanto nessa questão do diploma, mano. Faz o curso, mesmo que ele não vai te dar o diploma. Pelo menos você vai adquirir informação, é isso que é o mais importante, o conhecimento. Então, na hora que você for fazer a prova, se você já tiver feito o curso antes, se você te cair alguma coisa na prova, como foi comigo, vários termos técnicos, você já vai saber. Isso vem de novo a questão do financeiro, porque se em junho a empresa pegar e falar que gostou de você, você fez todo o processo, eles querem fechar o contrato com você,
O que acontece? Na parte de papelada, gente, as empresas, assim, eles podem esperar. Tem como você conversar com eles e falar que você vai pegar e vai abrir o processo com a prefeitura para pegar o seu documento. Eles podem dar continuidade com você estando com o seu título de séjour. Eles podem dar continuidade e você começar a trabalhar, tá? Só que aí uma outra parte que precisa ser levada em consideração é: você vai sair da família, você vai sair da casa, onde que você vai morar? Então, assim, a parte do financeiro é muito importante, porque você pode ser pega desprevenida. Então, você vai ter que dar caução. Tem um outro benefício também que ajuda na questão do caução, eu não lembro o nome agora, eu vou colocar aqui na tela, que é a prefeitura, só para estudante no caso, né, mas ela te ajuda com essa questão do caução. Então, assim, essa parte de dinheiro é muito importante. É muito importante mesmo, tá, gente? Porque às vezes você vai alugar um quarto, aí você precisa desses valores ali adiantado. Então, pensem bem, se vocês conseguirem, eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre extra, tentem encontrar extras para vocês juntarem mais dinheiro, o que vocês puderem fazer para poder guardar dinheiro, façam, economizem, para vocês não terem nenhum tipo de problema na parte financeira, tá? E essa questão de você conseguir o visto de estudante é um dos outros desafios do au pair, né? Porque assim, se você não tiver o contrato do alternância, você tem que ter os 8 mil em conta. Mesmo que você trabalhe igual uma vaca, pode ser que você não consiga juntar. Mesmo com extra, pode ser que você não consiga juntar. E então, o au pair ele é um pouco complicado nesse sentido. É você conseguir encontrar um equilíbrio. Você conseguir aproveitar o au pair e também juntar dinheiro, que é o mais difícil, porque o nosso salário é muito baixo. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente gasta ali 30, 40 euros. E, gente, é simples. É só você ver o quanto que representa isso do seu salário. Se você recebe 320 euros, 10 euros representa quanto do seu salário? É uma coisa barata ou cara? Você vai ver que é caro. Eu acho que é isso. Provavelmente vai ficar faltando alguma coisa, porque eu procrastinei um pouco pra fazer esse vídeo, porque eu lembro que tinha muita coisa pra poder falar. Aqui eu tô falando só de cabeça, então pode ser que eu faça um terceiro vídeo falando de algumas outras informações pra vocês, mas meio que a trajetória é essa, gente. A partir de janeiro você já tem que estar esses documentos em mãos, já tem que estar decidido o que você vai querer cursar. Se dediquem com o francês, porque mesmo que você não precise fazer DELF a DALF, você vai fazer entrevista com as empresas, você vai fazer entrevista com as escolas. Então, ali em janeiro e fevereiro, você já tem que estar com bom francês, você já tem que estar com diferencial no seu currículo, porque as coisas começam ali em janeiro e fevereiro. Abril, maio, junho, já é a parte com as empresas, mandar o currículo, fazer entrevista com a empresa, ter um diferencial no seu currículo para você conseguir a sua candidatura para já em setembro ou até mesmo antes, né, começar a trabalhar em os seus estudos. Então é isso, gente. Lembrando que cada caso é um caso, eu não sou detentora de todas as informações. Se você que está assistindo esse vídeo, o seu processo foi um processo diferente, se você acha que eu esqueci de falar sobre alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários. Ou se você está assistindo e você ficou com algum tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários. Se for necessário, eu faço até um outro vídeo para explicar para vocês. Eu sei que em relação a mestrado e bachelor eu não tenho tanta informação para poder trazer, e nem ao CAP, mas eu tenho amigas conhecidas, colegas que fizeram e fazem esse tipo de processo. Então eu já conversei com algumas delas e fiz o convite delas virem aqui no meu canal para poder explicar para vocês. Então, se vocês têm alguma coisa que queira falar em específico, vamos supor o master, deixe todas as suas dúvidas aqui certinho, que a gente vai conversar no vídeo, e aí eu coloco as dúvidas de vocês lá também, tá? Obrigada se vocês assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de me seguir no TikTok. Lá eu falo bastante sobre minha rotina, algumas coisas de curiosidade da cultura francesa. Eu também procuro ser um pouco mais ativa lá. Aqui, se vocês gostaram do conteúdo, se trouxe algum tipo de informação pra vocês, compartilhem com grupos ou pessoas que vocês conheçam. Não esqueçam de deixar o like, que é uma forma de engajar o vídeo, a plataforma entender que é um vídeo que traz um conteúdo interessante para as outras pessoas e divulgar mais ele, né? E deixa aqui também os comentários de vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigadinha e um beijo.